Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês os principais achados de um estudo global publicado neste ano de 2025 na revista Movement Disorders e que aborda o tema das ataxias genéticas. Na verdade, esse estudo é o maior levantamento já feito sobre as ataxias genéticas no mundo. Foram analisados quase 3.000 publicações científicas cobrindo dados de mais de 120 países e 540 genes associados à ataxia. O estudo nos ajuda a entender melhor onde essas doenças elas são mais comuns, como investigá-las com mais eficiência e, principalmente, como melhorar o diagnóstico, mesmo em lugares com recursos mais limitados, como, por exemplo, aqui no Nordeste brasileiro. Eu vou mostrar para vocês os 5 principais aprendizados desse estudo. Primeiro, a distribuição das ataxias genéticas ela varia muito de país para país e até mesmo dentro de um país como o nosso, de dimensões continentais, que é o Brasil. Isso é resultado de diversos aspectos, como imigração, consanguinidade, efeitos fundadores, como vemos na região sul do nosso país, com a doença de Machado-Joseph, SCA3. Segundo ponto, o estudo ele propõe uma forma mais inteligente e econômica de investigar geneticamente essas doenças. Ele sugere que começar pelos genes que são mais prevalentes em cada região, em vez de ficar testando todos os genes possíveis de uma forma absolutamente aleatória. Um terceiro ponto muito interessante é que pelo menos 45 ataxias de origem genéticas ela tem um tratamento específico ou um mecanismo terapêutico que seja mais direcionado. Por isso que identificar corretamente o tipo genético da ataxia pode mudar completamente o cuidado que o paciente vem recebendo. Quarto ponto, mesmo em países ricos, os testes genéticos ele ainda são subutilizados. As razões elas são muitas. O custo, o acesso restrito, ou a falta de familiaridade do próprio médico com o tipo de teste genético, com a metodologia de investigação genética. O quinto ponto é que o estudo ele resultou na criação de um banco de dados público, interativo e acessível a todos. Ele se chama MDS Gene Global Genetic Ataxia Resource e pode ser acessado no site mdsgene.org/ataxia. Eu queria falar também um pouco sobre os achados no Brasil, em nosso país. O estudo ele destaca que no Brasil, o nosso país ele tem uma das maiores prevalências da doença de Machado-Joseph, ou SCA3. Em especial, se destaca o município lá do Rio Grande do Sul, General Câmara, onde a prevalência pode chegar a 165 casos de ataxia de Machado-Joseph para cada 100 mil habitantes. Isso provavelmente está relacionado à colonização açoriana e é um clássico exemplo de um efeito fundador. Gostaria de destacar também a participação do grupo da Unifesp, coordenado pelo professor Orlando Barsottini e José Luiz Pedroso, que contribuíram com muitos dados de pacientes brasileiros nesse estudo. E mostraram que, além da doença de Machado-Joseph, além da SCA3, SCA2 e SCA1 também são muito prevalentes em nosso país. Já a SCA10, por exemplo, que é rara por aqui, ela costuma ser mais comum na região do México. E isso é um destaque para o estudo, assim. Como todo estudo, há diversas limitações. Apesar da abrangência, ainda faltam dados populacionais que sejam mais robustos em diversos países, inclusive aqui no nosso. A metodologia de coleta de dados varia muito entre os estudos que foram analisados, dificultando as comparações entre as diferentes regiões do nosso planeta. Além disso, a maior parte dos dados ela vem de séries de casos, o que pode subestimar genes mais conhecidos ou subestimar doenças mais raras ou variantes recentemente descritas. E o que é importante para o neurologista, para o residente em neurologia, o que é que ele não pode esquecer relacionado a esse artigo? Ponto 1. Mesmo casos esporádicos de ataxia, eles podem ter uma origem genética. Não ter uma história familiar não exclui a possibilidade de uma origem genética para a ataxia. Ponto 2. Em locais com menos recursos, é possível e é recomendado seguir uma estratégia de testagem genética guiada pela epidemiologia local. E terceiro ponto,
As formas tratáveis de ataxia existem e devem ser lembradas sempre, como, por exemplo, a deficiência de vitamina E, algumas formas mitocondriais, até mais recentemente a ataxia de Friedreich. E o que é que nós podemos esperar para o futuro? Com o avanço das tecnologias, das metodologias de investigação neurogenética, como o long read sequencing, será cada vez mais fácil identificar mutações mais complexas e expansões de repetições que antes passavam absolutamente despercebidas, pois estavam em regiões de difícil análise, como os introns. Além disso, ensaios clínicos com terapias gênicas e drogas-alvos já estão em andamento para diversas formas de ataxia, como a ataxia de Friedreich, a SK1, a SK3, a doença de Machado-Joseph. E esse estudo ele é um passo importante para um futuro em que o diagnóstico genético ele seja acessível, eficiente e direcionado para terapias específicas. Bom, se você me acompanhou até aqui, agradeço muito a atenção e fico disponível para responder as perguntas que possam surgir. Até a próxima.